Começa bobinho. Depois vira o filtro invisível do resto do dia. Você para na frente do espelho do provador da loja de shopping e percebe que a sua camisa tem um corte que pertence claramente a um rapaz de 20 anos, mas a sua postura é a de alguém que suspira ao levantar um pacote de água mineral do chão. Não é um som alto. É só um arzinho que sai pelo nariz, acompanhado de uma contração discreta na lombar. Você olha pro tecido, olha pro seu reflexo, e por meio segundo o cérebro dá um curto-circuito. Quem foi que colocou essa roupa em você? Em que momento exato a sua cabeça parou de atualizar o sistema operacional e continuou rodando a mesma versão dos seus 20 e poucos anos, enquanto o resto do pacote físico resolveu assinar um plano de assinatura com a fadiga crônica? É aquela faixa do meio onde a gente aterrissa sem pedir permissão e descobre que virou adulto de verdade, mas sem um manual de instruções que os adultos de antigamente pareciam terça-feira. Sabe aquela cena clássica de terça-feira à tarde? Você tá no mercado, na fila do caixa, e percebe que tá reparando na marca de azeite que tá em promoção não porque o dinheiro tá curto, mas porque você descobriu que existe uma diferença real de acidez entre o vidro escuro e o vidro claro. Aí você olha pro lado e tem um grupo de adolescentes rindo alto de alguma coisa no celular, com aquela energia meio elétrica, meio sem eixo, que faz barulho só por existir. Você olha pra eles e não sente raiva, não sente inveja, não sente nostalgia. Você sente uma distância geológica. É como se eles estivessem falando um idioma cujo particípio você já esqueceu como conjugar. Mas, logo depois, você olha pro senhorzinho da frente, que comprou 2 caixas de leite desnatado e um jornal de papel, e percebe que você também não pertence ao mundo dele. Você tá no limbo. Nem no topo da montanha da vitalidade irresponsável, nem na varanda da sabedoria tranquila. Você tá no patamar do meio, aquele lugar esquisito onde a vida perdeu a pressa dos gritos e ganhou o peso dos murmúrios. A gente passa a juventude inteira achando que a maturidade é um interruptor. A luz acende e pronto. Agora você sabe o que quer. Tem um corte de cabelo definitivo, usa sapatos confortáveis por convicção e entende de imposto de renda. Só que a realidade é muito mais parecida com um dimmer que emperrou na metade. A luz não tá forte o suficiente para você enxergar os detalhes com clareza, mas também não tá escura o bastante para você tropeçar e achar graça. É aquela idade em que você começa a notar que as suas referências culturais viraram tema de vídeo nostálgico na internet. Quando o meme que marcou a sua faculdade aparece numa página com a legenda "Lembra dessa relíquia?", você sente um frio na nuca que não é de vento, é de arquivo morto. Como assim relíquia? Foi ontem. Acontece que ontem foi há 15 anos. Aristóteles falava muito sobre o justo meio, sobre a virtude morar no equilíbrio entre os excessos. Mas ele com certeza não estava pensando na sensação de ter 30 e tantos ou 40 anos e tentar comprar um tênis que seja moderno o suficiente para não parecer que você desistiu da estética, mas sóbrio o suficiente para não parecer que você está tentando participar de uma boy band falida. O justo meio, na prática moderna, é um exercício diário de negociação entre o que a sua autoestima quer ser e o que a sua coluna permite que você calce. Você entra numa farmácia e percebe que o corredor de cremes anti-rugas deixou de ser uma seção distante e virou um território de exploração científica. Você lê os rótulos com a mesma seriedade de quem analisa um contrato de financiamento imobiliário. Ácido hialurônico, retinol, fator de proteção solar 100. E o pior, você faz isso em plena segunda-feira às 7 da manhã, antes de ir para o mercado comprar o azeite de acidez baixa. Tem uma frase do Nietzsche que diz que quem tem um porquê convive com quase qualquer como. É bonito, soa forte, dá vontade de tatuar no antebraço. Mas ele claramente nunca tentou achar um porquê convincente para o fato de a sua panturrilha começar a puxar do nada enquanto você dorme, só porque você caminhou 40 minutos na chuva na semana passada. O filósofo alemão pensava em grandes tragédias, em superações nietzschianas, em o homem vencendo a si mesmo. Ele não viveu era do porquê a minha digestão mudou tanto depois que eu passei dos 35. O nosso heroísmo cotidiano não é mais derrubar impérios ou criar sistemas metafísicos. O nosso heroísmo é conseguir marcar um exame médico pelo aplicativo do plano de saúde sem ter vontade de jogar o celular contra a parede. A gente chega nessa idade estranha e percebe que a vida deixou de ser uma promessa em aberto e virou um texto em edição. Aquela ideia romântica de que você pode ser o que quiser vai murchando mansamente, não como uma derrota dramática, mas como uma constatação prática. Você não vai ser astronauta. Provavelmente não vai tocar em festival de música independente. E tá tudo bem, mas admitir isso em voz alta dá uma cócega esquisita no peito. É o luto das versões que a gente não escolheu ser. O espelho do corredor não reflete mais o potencial infinito, ele reflete a escolha finalizada. Esta é a cara que deu pra fazer com o material disponível, com as horas de sono perdidas, com as escolhas de cardápio e com os tombos que a gente levou no meio do caminho. O problema não é envelhecer. O problema é que a nossa cabeça continua com a mesma urgência de quem precisa provar alguma coisa pro mundo, enquanto o corpo já assinou um armistício com o sofá.
Você quer maratonar a série nova, mas às 11 da noite os seus olhos pesam como se tivessem chumbo derretido. Você quer ter opiniões contundentes sobre a geopolítica mundial, mas o que realmente ocupa o seu espaço mental é a dúvida se você fechou a janela da sala antes de chover. É um abismo cômico entre a grandiosidade dos nossos pensamentos internos e a pequenez dos nossos dramas práticos. E o pior é que ninguém avisa a gente sobre esse intervalo. Os livros falam da adolescência com aquela carga dramática enorme. Falam da velhice com a dignidade da sabedoria acumulada. Mas ninguém escreve balada sobre a quarta-feira em que você descobre que prefere ficar em casa no sábado porque o bar da esquina tá com o som muito alto e a sua bateria social zerou às 9:30 da noite. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade, que cada um de nós é o autor exclusivo das próprias escolhas. Só que ele esqueceu de mencionar o detalhe logístico. Chega uma hora em que a gente tá tão cansado de escolher que só quer que alguém escolha o sabor da pizza por nós. E não por falta de caráter, mas por pura exaustão cognitiva. A liberdade, nessa idade estranha, passa a ter o formato de um domingo sem compromisso onde você não precisa justificar o fato de ter passado 4 horas deitado no tapete olhando pro teto, pensando em absolutamente nada. É o direito adquirido ao silêncio mental. Só que o silêncio mental é raro quando o mundo inteiro parece querer te lembrar o tempo todo que você tá ficando para trás em alguma métrica invisível. Seja o colega de escola que comprou uma casa na serra, seja a prima que resolveu mudar de país pela 3ª vez, seja o algoritmo que insiste em te mostrar vídeos de pessoas de 20 e poucos anos abrindo caixas de recebidos em apartamentos minimalistas com plantas que parecem de mentira. Você olha para sua samambaia na sala, que tá perdendo 2 folhas por semana por excesso de carinho, e pensa: onde foi que o roteiro da minha vida se desviou da pasta de sucesso absoluto e foi parar na pasta de vida comum com boleto e dor nas costas? Essa é a grande armadilha da meia estrada. A gente passa a metade do tempo achando que atrasou e a outra metade achando que já passou da hora de ter a vida resolvida. Como se houvesse um ponto de chegada oficial onde um funcionário invisível carimbasse a sua testa com selo de adulto completo. Spoiler: esse carimbo não existe. O que existe é uma sequência interminável de ajustes na temperatura do chuveiro, de tentativas frustradas de manter a casa limpa por mais de 3 dias seguidos e de conversas sobre o preço do quilo do tomate na feira que duram 10 minutos a mais do que deveriam. E é bem aí, nesse exato instante em que você tá no meio da cozinha, segurando uma esponja úmida e pensando na vida, que a filosofia deixa de ser aquela matéria empoeirada de livro antigo e vira uma ferramenta de sobrevivência emocional. Porque a grande questão não é saber o sentido da existência, mas conseguir atravessar a tarde de domingo sem sentir que você desperdiçou o seu potencial cósmico só porque preferiu dormir 1 hora a mais. A verdade é que a gente passa a juventude inteira esperando o dia em que vai finalmente entender como o mundo funciona. A gente olha para os adultos quando tem 10 anos e tem certeza absoluta de que eles sabem exatamente o que estão fazendo, que existe um manual secreto distribuído no 30º aniversário que explica como pagar imposto, como escolher o azulejo do banheiro sem chorar e como não ter medo de errar a rota no trânsito. Aí você faz 30 e poucos, olha em volta e percebe que o manual nunca chegou. O que chegou foi a conta da luz e a constatação aterrorizante de que todo mundo ao seu redor está apenas improvisando, usando uma mistura de bom senso, remédio para a azia e muita cara de pau para fingir que está no controle. É aquela sensação muito específica de entrar numa reunião ou numa roda de conversa e pensar: caramba, em algum momento eles vão descobrir que eu sou só um adolescente fantasiado de terno ou de casaco de frio que aprendeu a falar termos difíceis. Aristóteles falava sobre a virtude do meio, a famosa mediânia, como se encontrar o equilíbrio fosse a coisa mais natural e sensata do mundo. Mas o filósofo grego claramente nunca tentou achar o meio termo entre querer sair para dançar até às 5 da manhã e a certeza matemática de que, se você fizer isso, vai passar os próximos 4 dias com a lombar travada e um mau humor digno de vilão de desenho animado. O meio dessa idade estranha não é uma linha de chegada equilibrada. É um cabo de guerra diário entre a pessoa que você jurava que ia ser aos 20 anos e a pessoa que você consegue ser numa terça-feira chuvosa quando a internet cai e a vontade de jantar pão com manteiga vence qualquer projeto gourmet. A gente se cobra uma coerência que a vida simplesmente não tem. Quer fechar o ano com saldo positivo em todas as áreas, como se a existência humana fosse um balanço contábil. E é aí que entra o desconforto. Porque a juventude te dá o direito de errar porque você é inexperiente e a velhice te dá o direito de errar porque você já viveu bastante para não se importar. Mas essa faixa do meio. Essa faixa do meio é o purgatório da cobrança. É o momento em que todo mundo acha que você deveria ter estabilidade, mas você ainda está descobrindo que tipo de café prefere tomar de manhã. É a fase em que o espelho te devolve um rosto que tem olheiras que parecem permanentes, enquanto dentro da sua cabeça você ainda está tentando decidir qual vai ser o seu corte de cabelo definitivo, como se tal coisa existisse. Pensador por pensador, Sêneca já dizia que a vida não é curta, mas que a gente perde muito tempo com o que não importa.
Só que o Sêneca não vivia na era do algoritmo que te lembra o que você estava fazendo exatamente há 5 anos, para te dar aquela pitada de culpa gratuita sobre o que você não conquistou. A gente perde tempo, sim, mas não porque é tonto. A gente perde tempo tentando segurar a ilusão de que o tempo está sob o nosso domínio. Você faz planos detalhados para o sábado, programa os horários, separa a roupa na véspera, e aí chega o dia e você passa 4 horas deitado no sofá olhando para o teto, pensando se o filtro da geladeira precisa mesmo ser trocado a cada 6 meses ou se isso é só uma conspiração dos fabricantes de eletrodomésticos. E o pior, você se culpa por isso. Como se existir precisasse ser uma linha reta de produtividade e evolução constante. Michel de Montaigne, que passava os dias trancado na torre do seu castelo, escrevendo sobre si mesmo enquanto comia pão e pensava na morte, talvez entendesse melhor essa nossa aflição moderna. Montaigne percebeu que a nossa maior comédia é essa mania de tentar ser estátua quando a gente é rio. A gente quer solidez numa fase da vida que foi feita justamente para desabar as certezas antigas. É nessa idade que a gente descobre que os nossos pais eram só pessoas comuns, tentando não estragar tudo, que os amigos de infância agora moram em outras cidades e têm filhos que falam tio para você com uma seriedade assustadora, e que o seu cantor favorito de quando você tinha 15 anos agora parece ter a idade do seu avô. E dói um pouquinho perceber que o bonde passou por algumas estações sem que você estivesse prestando atenção. Mas quer saber? Talvez o grande alívio dessa idade estranha seja exatamente a constatação de que ninguém está olhando para você com a lupa que você usa para se julgar. Todo mundo está ocupado demais tentando lembrar se trancou a porta de casa ou se desligou o ferro de passar. Essa meia estrada não é o fim da juventude, nem a antessala da velhice. É o território soberano de quem finalmente aprendeu a rir das próprias contradições. É o momento em que você olha para o espelho de manhã, vê aquele fio de cabelo branco que insiste em nascer torto, suspira, dá de ombros e pensa: bom, é o que tem para hoje. E quer saber de uma coisa? Está tudo bem. Fecha a janela da sala, tira o casaco, aceita que o domingo está acabando sem que você tenha resolvido os grandes mistérios do universo, e vai fazer um chá. A vida não precisa ser uma obra-prima de galeria de arte. Às vezes, ela é só uma xícara morna numa mão cansada, enquanto o mundo lá fora continua girando no seu próprio ritmo, sem pedir licença para ninguém. É isso. Vai lá viver o resto da sua noite, sem pressa e sem culpa. Deixa o like se chegou até o fim. Eu também não sou robô.